Bom, a educação é um direito humano básico. Nós dizemos que é um direito humano básico porque, na verdade, é praticamente impossível você garantir direitos, todos os outros direitos humanos, civis, políticos, culturais, econômicos, sem antes você conseguir garantir o direito à educação de cada uma das pessoas. Bom, nesse vídeo, o nosso objetivo é discutir em que estágio está o Estado de Pernambuco na busca de garantir o direito à educação para todos. Como a gente sabe, garantir o direito à educação para todos não é uma tarefa simples, nem acontece do dia para a noite. É um processo, muitas vezes mais longo do que a gente gostaria que fosse, e, como eu disse, o nosso objetivo aqui é saber em que estágio desse processo está o Estado de Pernambuco. Para isso, é sempre bom a gente organizar o direito à educação em seus grandes componentes, na verdade, seus 4 grandes componentes. Quer dizer, o primeiro grande componente do direito à educação é que é impossível você assegurar o direito à educação sem o acesso à escola. Então, em primeiro lugar, toda criança, adolescente, jovem tem que ter acesso a uma escola. Em segundo lugar, não adianta você ter acesso à escola se você não tem a oportunidade de progredir na escola, de passar de ano, de concluir os diversos ciclos educacionais. Então, o segundo componente fundamental no direito à educação é a progressão escolar. Mas de que adiantaria você ter acesso a uma escola e progredir se você, na verdade, não aprende? Então, você não se desenvolve. Então, o terceiro componente importante do direito à educação é o direito ao aprendizado. É você assegurar que todos aqueles que estão na escola têm a oportunidade de se desenvolver, têm a oportunidade de aumentar, expandir o seu conhecimento nas diversas áreas do conhecimento. Bom, e por fim, de pouco adiantaria você ter acesso a uma escola e você ter a oportunidade de se desenvolver se todo esse desenvolvimento não for importante e significativo para a sua vida no presente e no futuro, ou seja, para você formular e realizar os seus sonhos. Então, o quarto componente importante do direito à educação é a garantia de uma educação que seja significativa, ou seja, que garanta que essas oportunidades de desenvolvimento e de aprendizado sejam relacionadas ao desenvolvimento de competências e de aprendizados significativos para todo criança, adolescente, jovem, no presente e no futuro, ao longo de toda a sua vida. Bom, então, como eu falei, nós vamos falar aqui sobre em que estágio está o Estado de Pernambuco na sua busca de garantir esse direito que, como nós dissemos, é básico para todos. Bom, como tipicamente uma rede de ensino, tipicamente um Estado, ele tende a estar mais avançado nos anos iniciais do fundamental do que, na verdade, no ensino médio, ou seja, a maioria dos estados brasileiros deve atingir as suas metas de IDEB nos anos iniciais e a maior parte deles tem muita dificuldade e dificilmente vai atingir as suas metas no ensino médio. Ou seja, tipicamente os estados brasileiros estão mais avançados nos anos iniciais do fundamental do que no ensino médio. A grande exceção brasileira é certamente Pernambuco, que tem um desempenho no ensino médio absolutamente fantástico. Então, nós vamos começar essa discussão do desempenho e do avanço de Pernambuco da maneira otimista, olhando, em primeiro lugar, para aquela área onde Pernambuco realmente está tendo um desempenho fantástico. Então, nós vamos olhar para o desempenho de Pernambuco no ensino médio, né? E esse gráfico aqui, ele mostra a evolução do IDEB, do ensino médio em Pernambuco, em azul, comparado com o amarelo, que é o Brasil, o verde, que é a evolução do IDEB na região Nordeste, e o pontilhado, que é a meta que foi estabelecida para
Pernambuco. O que esse gráfico mostra é que Pernambuco, lá no início do gráfico, em 2005, ele tinha um IDEB muito parecido com o da região norte, com o da região nordeste, e bem inferior à média brasileira. E a gente pode ver que, ao longo dos anos, né, em particular ali perto de 2011, Pernambuco deixou de ser um estado com um IDEB similar ao da região nordeste, passou a ter um IDEB similar ao do Brasil e depois passou a ter um IDEB muito acima da média brasileira. Isso quer dizer que Pernambuco evoluiu de uma maneira muito mais rápida que a região nordeste e muito mais rápido que a média brasileira. Isso foi fundamental para que Pernambuco tivesse tido a capacidade de atingir e continuar atingindo a sua meta de IDEB para o ensino médio, né? Quer dizer, se Pernambuco tivesse seguido uma trajetória similar à da região nordeste, ele não estaria cumprindo a sua meta de IDEB. Se tivesse seguindo a trajetória do Brasil, tampouco estaria atingindo a sua meta de IDEB. É exatamente porque Pernambuco tem um desempenho muito acima da média nacional, muito acima da média do Nordeste, é que ele está conseguindo atingir as suas metas. Bom, isso é bem, quer dizer, o resultado disso é como esse gráfico aqui mostra, onde nós temos o IDEB das 27 unidades da federação, a gente percebe que Pernambuco está em terceiro lugar no Brasil, logo após Goiás e Espírito Santo, com o maior IDEB, portanto, entre as unidades da federação, entre as 3 unidades da federação brasileira, com o melhor IDEB de todas elas. Se nós olhamos para quanto que Pernambuco melhorou ao longo desse tempo, a gente percebe que é esse gráfico aqui, onde a gente tem não o nível do IDEB, mas o progresso no IDEB entre 2005 e 2017, nesses 12 anos, a gente percebe que apenas Goiás, nesse período, apresentou um progresso mais acelerado que Pernambuco, inclusive, à frente do Espírito Santo. Então, Goiás, Pernambuco e Espírito Santo não só têm hoje o melhor IDEB do Brasil no ensino médio, mas são os 3 estados que mais progrediram ao longo desse período. E Pernambuco sendo o segundo estado que mais progrediu nesse período e, portanto, um desempenho realmente fantástico nesse período. Como o IDEB ele é uma combinação tanto da oportunidade de aprendizado, né, da proficiência em matemática e língua portuguesa ao final do ensino médio, como da taxa de aprovação ao longo das 3 séries do médio, a gente pode se perguntar se esse progresso fantástico de Pernambuco veio mais de um progresso em termos de avanço no aprendizado ou veio mais de um progresso em termos de melhoria no fluxo, melhoria nas taxas de aprovação. E o que os 2 gráficos seguintes vão mostrar para a gente é que Pernambuco é o primeiro lugar em termos da proficiência, do avanço na proficiência em matemática, né? Então, nenhuma unidade da federação teve um progresso, um avanço, um aumento na proficiência em matemática tão grande quanto Pernambuco. Em primeiro lugar, e, portanto, a unidade da Federação Brasileira que mais avançou em termos de conhecimento de matemática no ensino médio. E se a gente olhar para a taxa de distorção, o gráfico é revertido, porque obviamente a taxa de distorção, a idade séria é alguma coisa que a gente quer diminuir, e nenhum estado brasileiro conseguiu diminuir tanto a taxa de distorção idade série, agora no período, nos últimos 5 anos, entre 2012 e 2017, quanto Pernambuco. Então, Pernambuco, seja em termos de proficiência, seja em termos de taxa de distorção, tem o melhor desempenho em termos de progresso no Brasil, né? O que levou a Pernambuco a passar a ocupar a 3ª posição no Brasil em termos de melhor desempenho educacional no ensino médio.
E isso aconteceu tanto por um progresso fantástico nas taxas de promoção, né, e, portanto, no direito à progressão escolar, como no direito ao aprendizado. Mas, como a gente disse, na verdade, existem outros componentes do direito à educação, e um deles é o direito de acesso à educação. E, nesse particular, o progresso e a situação de Pernambuco é bastante preocupante, porque não só o nível de Pernambuco não é bom, como o progresso tem sido muito lento. A maneira de olhar para isso é ver qual é a porcentagem de jovens adolescentes de 15 a 17 anos que estão na escola. Segundo a meta do PNE, do Plano Nacional de Educação, todos os jovens adolescentes de 15 a 17 anos deveriam estar na escola em 2016. Como esse gráfico aqui mostra, né, que tem essa taxa tem a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que estão na escola para todas as unidades da federação, e a média brasileira e a média do Nordeste, a gente percebe que o Brasil ainda está próximo a 90% e, portanto, ainda tem 10% dos jovens fora da escola. O Nordeste tem um pouco mais fora da escola, tem 89% na escola e, portanto, 11% fora da escola. E Pernambuco está pior do que o Nordeste. Então, embora Pernambuco esteja melhor do que o Brasil e do que o Nordeste em termos de aprendizado e em termos de taxa de aprovação, ele está pior em termos de acesso à escola. Mas mais preocupante que isso é o progresso nesse indicador de Pernambuco ao longo dos últimos 5 anos. O progresso, como a gente pode ver ali, de Pernambuco está entre os piores do Brasil, muito próximo de um ponto percentual para um período de 5 anos, e, portanto, Pernambuco não só tem uma quantidade grande de jovens adolescentes fora da escola, mas essa porcentagem não está se reduzindo a uma velocidade minimamente aceitável. Então, Pernambuco, que tem feito esse progresso fantástico, para aqueles jovens que estão na escola, ainda tem um grande desafio de conseguir colocar todos os jovens adolescentes na escola. Passando da discussão do ensino médio para o ensino fundamental, vamos de trás para frente nessa sequência que nós estamos seguindo. Vamos falar um pouco sobre os anos finais, onde também Pernambuco tem tido um desempenho muito bom. Não chega a ser tão excepcional quanto no caso do ensino médio, mas é um desempenho muito espetacular. Esse gráfico aqui mostra, por exemplo, esse gráfico que tem o mesmo formato do que eu mostrei anteriormente. A linha azul é Pernambuco, a linha verde o Nordeste, a linha amarela o Brasil. E a gente percebe que, e essa é a evolução do IDEB dos anos finais do ensino fundamental. E a gente percebe que Pernambuco começa lá em 2005 abaixo da região Nordeste. Ele ultrapassa a região Nordeste lá para 2011, 2013 e caminha na direção de alcançar o Brasil, e a previsão aqui é de que ele deve alcançar o Brasil lá nos anos finais do Plano Nacional de Educação, lá por 2024, por aí, ele deve estar alcançando o nível brasileiro. Mas o importante é a linha pontilhada, que é a meta para Pernambuco, e a gente percebe que Pernambuco está sempre acima da meta, e só está alcançando essa trajetória acima da meta porque está tendo um desempenho melhor do que o da região Nordeste. A gente pode ver que se Pernambuco tivesse seguindo a trajetória da região Nordeste, ele estaria caminhando para cruzar a sua meta e, portanto, em algum momento no futuro não ia mais ser capaz de cumprir a meta. Então, Pernambuco está cumprindo a sua meta de Fundamental 2, apesar de ainda ter um nível bastante mediano desse resultado, ou seja, ao contrário do ensino médio, onde graças
ao progresso espetacular. Pernambuco já está entre os 3 melhores do Brasil. No caso dos anos finais, Pernambuco ainda está ali no bolo intermediário, até numa situação intermediária baixa, mas o progresso de Pernambuco, não. O progresso de Pernambuco está ali entre o 4º e o 7º lugar. Ou seja, esse gráfico mostra não o nível do IDEB nos anos finais, mas o progresso no IDEB ao longo dos anos finais, e mostra que Pernambuco está ali entre as unidades da Federação Brasileira com o maior desempenho. Para a gente ter uma ideia do avanço que Pernambuco teve nos anos finais, esse gráfico aqui ele pode ser bastante útil nessa direção. Nesse gráfico a gente colocou no eixo horizontal o IDEB anos finais em 2005, e no eixo vertical nós temos o IDEB em 2017. Isso quer dizer que se a gente olhar, e aí a gente traçou ali aquela linha vertical que passa por Pernambuco e aquela linha horizontal que passa por Pernambuco. E cada ponto nesse gráfico é uma unidade da Federação Brasileira. Todas as unidades da Federação, né, daquela linha vertical na minha direção, são unidades da Federação que tinham em 2005 um desempenho melhor que Pernambuco. A gente percebe que só existe uma unidade da Federação que está depois dessa linha vertical. E, portanto, na verdade, Pernambuco, em 2005, era aquele estado brasileiro com o 2º pior IDEB. Só Alagoas tinha um IDEB nos anos finais pior que Pernambuco, né? Então, todos os pontos na minha direção estavam melhores que Pernambuco. Se a gente quiser saber hoje, a gente tem que olhar para a linha horizontal. Todos os pontos acima da linha horizontal estão hoje melhores que Pernambuco. Todos os pontos abaixo da linha horizontal estão hoje pior do que Pernambuco. Isso quer dizer que todos os pontos que estão daquela linha vertical na minha direção e abaixo da linha horizontal, eles eram melhores que Pernambuco e agora são piores que Pernambuco. Eu vou colocar um retângulo em torno deles, a gente está vendo aquele retângulo está mostrando as unidades da Federação que eram melhores e agora são piores, ou seja, são unidades da Federação que foram ultrapassadas por Pernambuco graças ao seu progresso acelerado ao longo desse período. E isso nós estamos falando nada mais, nada menos do que 8 unidades da Federação, ou seja, das 27, 8 unidades da Federação, ou seja, quase 1/3 das unidades da Federação brasileiras foram ultrapassadas por Pernambuco nesse período devido ao progresso acelerado. Mas, apesar desse progresso acelerado, o sistema educacional, né, todo o sistema educacional de Pernambuco, como de resto do Brasil, ainda mantém um nível de desigualdade muito elevado, né? Então, para nós termos uma ideia da gravidade e da dimensão dessa desigualdade, nós organizamos esse gráfico onde a linha vermelha ela mostra a proficiência em matemática dos alunos ao final do ensino fundamental em Pernambuco, tá? No eixo horizontal, eu tenho o grau de vulnerabilidade da família em que esse aluno vive, ou seja, o grau de vulnerabilidade da sua família. Então, o 0 ali significa uma família não vulnerável, uma família afluente, uma família relativamente rica, com pais com alta escolaridade e etc. E o 100 significa uma família com alta vulnerabilidade. E a linha vermelha mostra como que a proficiência em matemática varia na medida em que eu caminho das famílias de baixa vulnerabilidade, 0, na direção das famílias de alta vulnerabilidade, 100. E a gente percebe que essa linha é decrescente. Isso quer dizer que
a proficiência em matemática é maior entre aquelas famílias, entre os jovens adolescentes, em famílias com baixa vulnerabilidade, e o aprendizado é menor entre os jovens, os adolescentes em famílias com alta vulnerabilidade. A pergunta era esperado que nas famílias mais afluentes o aprendizado desses adolescentes fosse maior do que entre, não é desejável, mas seria esperado que entre as menos vulneráveis o aprendizado fosse maior, entre as mais vulneráveis o aprendizado fosse menor. O que eu queria chamar a atenção aqui é a magnitude dessa diferença. Tá? Desse gráfico é difícil imaginar que magnitude é essa, por isso nós colocamos essas duas linhas, a verde e a amarela. A verde, que passa ali pelo 260, e que é parecido com, ela tem uma intersecção com a linha vermelha entre os adolescentes em famílias pouco vulneráveis ou em famílias afluentes. 260 é o que um aluno médio brasileiro tem ao final do ensino médio. Isso aqui está querendo dizer, portanto, que um aluno em Pernambuco, ao final do fundamental, se ele está, repetindo, ao final do fundamental em Pernambuco, um aluno de uma família relativamente afluente vai ter o mesmo conhecimento de matemática que um aluno médio brasileiro tem ao final do ensino médio. Em certo sentido, aquele aluno em Pernambuco está 3 anos à frente, 3 séries à frente do que seria esperado, tá certo? Evidentemente, como o aluno do ensino médio brasileiro não aprende o que deveria aprender no ensino médio, ele tem a mesmo aprendizado de matemática de alguém que está 3 anos à frente dele, né? O amarelo é o aprendizado ao final dos anos iniciais do ensino fundamental, ao final do 5º ano. Isso quer dizer que, enquanto o aluno de Pernambuco, numa família afluente, tem o mesmo conhecimento de matemática que um aluno ao final do ensino médio, se ele está em Pernambuco, numa família vulnerável, ele tem o mesmo conhecimento de alguém, de um aluno típico do Brasil, ao final dos anos iniciais do fundamental. Então, o aluno pernambucano, ao final do fundamental, de uma família vulnerável, tem o mesmo aprendizado que um aluno típico brasileiro ao final dos anos iniciais, ou seja, 4 anos antes. Portanto, a gente pode dizer, grosso modo, que o aluno vulnerável em Pernambuco está 4 anos atrasado e o aluno afluente em Pernambuco estaria 3 anos adiantado. Isso quer dizer que entre um aluno de uma família não vulnerável em Pernambuco, o aprendizado de um aluno de uma família não vulnerável em Pernambuco e o aprendizado de um aluno de uma família vulnerável em Pernambuco, nós temos uma diferença de 7 anos. 4 anos dos anos finais e os 3 anos do ensino médio, mostrando que essa diferença de aprendizado de 260 para 220 é uma diferença gigantesca. Pernambuco e a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, em particular, tem grandes desafios. Uma delas, como eu mostrei, um desses desafios, como eu mostrei, aumentar a presença dos jovens de 15 a 17 anos nas escolas. A taxa de cobertura ainda é limitada. Esse não é o único desafio. A gente vai ver em seguida de que
o desempenho do Estado nos anos iniciais do fundamental não é tão bom assim, nem de longe comparável ao fantástico desempenho nos anos finais e no ensino médio, né? Então, certamente, Pernambuco tem grandes desafios. Uma das questões que poderia ser colocada para Pernambuco é em que medida Pernambuco poderia municipalizar um pouco mais o seu ensino fundamental anos finais, né? Para isso ser uma estratégia viável para Pernambuco, ou para definir como Pernambuco vai fazer isso, dois fatores são muito importantes. Uma, a gente conhecer qual a porcentagem da matrícula nos anos finais que ainda permanece nas mãos do Estado, né? Então, esse gráfico aqui mostra a porcentagem da matrícula que permanece na mão do Estado, e a gente mostra aqui que Pernambuco é um dos estados brasileiros que mais municipalizou, mas ainda tem os seus 30%, ainda tem um terço da matrícula na rede estadual. Então, tem espaço para Pernambuco municipalizar parte da sua matrícula. Mas, antes de Pernambuco fazer essa municipalização, a gente tem que se perguntar como que o desempenho das escolas estaduais e das escolas municipais de anos finais do fundamental se comparam, ou seja, quem tem o melhor desempenho são as escolas da rede municipal ou da rede estadual, porque se o melhor desempenho é o da rede estadual, a gente tem que municipalizar com cautela. Se a rede municipal tem um desempenho tão bom quanto o da rede estadual, não teria por que não proceder mais rapidamente para uma municipalização. Como esse gráfico aqui mostra, né, esse gráfico vai mostrar que o desempenho das escolas estaduais em Pernambuco é bem melhor que o desempenho das escolas municipais. Então, se Pernambuco vai municipalizar ainda mais a sua oferta de educação fundamental anos finais, Pernambuco vai ter que fazer isso com cautela, transferindo e dando assistência técnica aos municípios, porque as escolas estaduais têm um desempenho melhor do que as escolas municipais. Como que esse gráfico mostra isso? Esse gráfico mostra isso porque no eixo horizontal nós temos o IDEB das escolas públicas e no eixo vertical eu tenho o desempenho das escolas estaduais. Como a pública tem a estadual e a municipal, eu estou comparando estadual e municipal com o estadual. No fundo, eu estou comparando o municipal com o estadual. Aquela linha tracejada, que é uma linha ali de 45 graus, né? Aquela linha é os pontos aonde o desempenho das escolas públicas é igual ao desempenho das escolas estaduais. Ora, a única maneira das escolas públicas que têm estado e município ser igual à das estaduais é se o município é igual ao estado. Então, naquela linha tracejada, qualquer ponto em cima daquela linha quer dizer que o desempenho do município é igual ao do estado. Se o ponto está acima daquela linha, quer dizer que o estado tem um desempenho melhor do que a rede pública. Como a rede pública é estado mais município, isso quer dizer que o estado tem um desempenho melhor do que o município. E o tamanho desse círculo, a área desse círculo é o grau de estadualização da matrícula. Então, Pernambuco aparece ali com um círculo relativamente pequeno, porque o grau de estadualização de Pernambuco já é menor, a gente falou, cerca de 30 e poucos % da matrícula está na mão do Estado. Tem vários estados brasileiros com um grau de estadualização maior do que Pernambuco.
Mas o que destaca de Pernambuco é que o ponto está muito acima da linha tracejada. Isso quer dizer que as escolas estaduais são muito melhores que as escolas municipais. Isso quer dizer que se Pernambuco partir para uma municipalização, o que seria uma boa ideia, de tal maneira que vá liberar a rede estadual para pensar mais o ensino médio e poder ter mais tempo para assessorar os diversos municípios, tanto nos anos finais como nos anos iniciais e na educação infantil. Bom, mas isso está mostrando que Pernambuco tem que fazer essa eventual municipalização com cuidado e com muita assistência técnica, porque se tem alguém que sabe fazer ensino fundamental anos finais em Pernambuco é a rede estadual. Passando para os anos iniciais, o que a gente vê é que o desempenho de Pernambuco, que era fabuloso nos anos finais e ainda mais espetacular ainda no ensino médio, nos anos iniciais do ensino fundamental é bem limitado. Esse gráfico aqui mostra que o IDEB do estado está ali na 20ª posição, praticamente quase entre os piores do Brasil, e que a proficiência em matemática está ali também na 20ª posição. Se a gente olhar para a taxa de distorção idade série, está ali, não está na 20ª, mas está na 18ª posição. Então, o desempenho do estado em termos de ensino fundamental, anos iniciais, é muito próximo, ainda está no intervalo mediano, mas é um mediano baixo, quase entre os piores do Brasil. Mas quando a gente olha o progresso, a gente vê também que o progresso de Pernambuco nessa etapa está ali bem mediano e, portanto, Pernambuco não tem galgado muitas posições nessa área e certamente é uma área que merece uma atenção muito especial da educação em Pernambuco, dado que Pernambuco tem tido um progresso absolutamente fantástico nas áreas que todos tratam como muito mais difícil, que é o fundamental, anos finais, e o ensino médio. Então, Pernambuco tem tido um progresso fantástico, onde o progresso é mais difícil e aonde, na verdade, a maior parte dos estados brasileiros tem progredido de uma maneira mais acelerada, em particular o Ceará, que é aquele primeiro estado lá em cima. Pernambuco tem avançado de uma maneira mais lenta e existe muito pouca possibilidade, nesse caso, de Pernambuco tomar, quer dizer, a rede estadual tentar acelerar o progresso nessa fase, porque praticamente, como esse gráfico mostra, praticamente toda a rede de anos iniciais, todas as matrículas de anos iniciais já estão na mão da rede municipal. Então, Pernambuco tem que fazer de maneira similar a como outros estados brasileiros fizeram, em particular o Ceará, de fazer um grande programa de cooperação técnica com os municípios e entre os municípios, de tal maneira que, mesmo toda a rede estando na mão dos municípios, conseguir fazer com que o progresso nessa área seja bastante acelerado. Bom, por fim, a gente tem a educação infantil, né? O último etapa dessa trajetória do ensino médio à educação infantil é a educação infantil. E quando a gente olha para a cobertura da educação infantil, a gente percebe que em Pernambuco a cobertura em creche está muito abaixo da meta de 50%, nós estamos falando de alguma cobertura tipo 25%, e, portanto, uma cobertura mediana a nível de Brasil. E, além disso, o progresso nessa cobertura tem sido relativamente lento, ou seja, Pernambuco está ali na
8ª posição por ali. Então, é um mediano, quase que um mediano baixo em termos de progresso. Então, em termos de cobertura da educação infantil, aqui em particular, cobertura de 0 a 3 anos, há uma cobertura mediana para baixa, com um progresso de mediano para baixo. Então, é uma outra área onde a educação no estado de Pernambuco tem que focar a sua atenção. Algo muito parecido acontece com a pré-escola. Lembra, o Plano Nacional de Educação diz que a cobertura da pré-escola de crianças de 4 a 5 anos deveria ser universal em 2016. Nós já estamos bem além de 2016, esse dado aqui já era de 2017 e Pernambuco tem uma cobertura de apenas 90%, ou seja, tem 10% das crianças em pré-escola, quando você tem ali, por exemplo, Ceará e o Piauí com bem mais de 95% de cobertura. Mas tão ou mais preocupante é de que não só Pernambuco tem uma cobertura de pré-escola mediana, mas o progresso de Pernambuco em termos de aumento da cobertura de pré-escola tem sido praticamente nulo ao longo dos últimos 5 anos. Então, isso é uma área de grande preocupação, ou seja, Pernambuco certamente tem que celebrar o fantástico sucesso, tanto no ensino médio quanto nos anos finais do fundamental, mas tem que se preocupar muito em acelerar o seu progresso no ciclo de alfabetização, nos anos iniciais do fundamental, e isso vai requerer uma política muito especial, porque já está tudo na mão, já está tudo municipalizado, então vai ter que ser uma grande cooperação entre municípios e redes municipais e a rede estadual, e certamente o estado de Pernambuco tem que colaborar com os municípios e com as redes municipais para acelerar o avanço da cobertura da educação infantil.